Estamos aqui em mais um Conexão ABIH, direto do Encates Protel. E agora recebendo aqui no estúdio duas grandes empresas. A gente falou muito de pessoas, falou de experiências e agora a gente traz tecnologia e inovação, que é aquilo que realmente move, ou seja, que as pessoas operam, sistemas. Vamos entender um pouquinho mais como esses produtos também e a tecnologia vão melhorar a experiência do hóspede. E para falar com a gente, então, a gente tem o Alexandre Fontes, que é da LG Procentric, e nós temos também o Alcir Toigo, que é da Desbravador Software. Vamos começar assim nesse bate-papo, até porque eu não conhecia a Desbravadora, já conheço há muitos anos, há muitas edições de Encato, então é mais fácil de falar e o hoteleiro já conhece muito bem. Mas a LG, aqui pelo menos em Encatos Protel, eu estou conhecendo agora. E eu, numa conversa rápida aqui de bastidores, pude ver o quanto é importante essa tecnologia, o quanto vai revolucionar essa experiência do hóspede e também a gestão do hoteleiro, né? Então, Alexandre, conta um pouquinho pra gente o que é esse produto inovador que vocês estão trazendo. Olá, vou falar assim, a Procentric hoje ela é uma TV dedicada para o mercado hoteleiro e basicamente o que nós temos ali é um sistema onde ela se comunica com um servidor que também é fornecido pela LG. Hoje você tem esse servidor hospedado na nuvem, que para o pessoal, o time de TI facilita muito porque não precisa se preocupar com o servidor, não precisa se preocupar com backup, não precisa se preocupar com atualizações de software, porque isso está lá na nuvem. A LG é responsável por esse servidor, ela é responsável por cuidar da disponibilidade e se eventuais problemas vierem a acontecer, ela é responsável por fazer isso daí. Então, para o pessoal que vai começar a trabalhar com esse produto, basicamente ele precisa da TV e um link de internet para poder fazer a conexão com o serviço. Feito isso, você tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos, tá? Uma coisa que eu sempre comento é a TV ela deixa de ser um custo para o hotel e ela passa a ser uma oportunidade de gerar receita. Por quê? O software permite não somente o gerenciamento das TVs, que seria o ligar, desligar, bloquear configurações, coisas desse tipo, tá? O seu inventário, mas ele permite também uma gestão de conteúdo que você pode aplicar e dependendo do nível do seu hotel, categorias de quartos que você tenha dentro do seu hotel, você consegue segmentar com os mais variados conteúdos. Por exemplo, se dentro do meu hotel eu tenho um restaurante legal e eu quero fazer uma parceria com esse restaurante e colocar lá em todas as TVs, visite o restaurante. Eu consigo montar uma parceria com esse restaurante e o meu hóspede, a hora que ele chegar no quarto, ele já vai ver essa informação. Então eu tenho uma ferramenta muito poderosa nas mãos. Outras informações que são normais de se colocar dentro do sistema, as facilidades que você tem no hotel. Então toda a parte de serviços, por exemplo, de lavanderia, toda a parte de serviços de solicitação de serviços, áreas de lazer, piscinas. Caso seja um hotel que esteja junto com um centro de convenções, que você tenha algum evento acontecendo junto, então a TV ela se transforma num portal onde toda e qualquer informação ela pode ser comunicada com o hóspede. E diferente das TVs tradicionais, ela tem uma comunicação em duas vias. O que significa isso? Eu, como gestor do sistema, eu vou colocar uma informação lá. O hóspede, com o controle remoto, ele pode solicitar serviços. Então, uma vez que eu tenha a integração feita com o PMS do meu hotel, eu posso colocar o cardápio do restaurante da minha cozinha lá. E já faz o pedido, já cai o valor na conta dele através da integração e já manda esse pedido para a cozinha. Outras coisas que estão disponíveis ali, a parte de gestão de serviços, quando, por exemplo, eu estou lá no quarto e eu solicito um serviço que seria um kit banho, toalha, shampoo, sabonete, coisas desse tipo. O sistema me permite criar uma interface para celular, onde nessa interface eu vou conseguir direcionar para a camareira que é responsável por aquele grupo de quartos.
Então, sem ter a necessidade de alguém atender o telefone, sem ter a necessidade de alguma intervenção, o sistema, a pessoa solicita a partir da TV, o sistema já direciona para a camareira está próximo, olha no celular, faz o atendimento e a partir do celular ela já dá baixa daquele atendimento. Então, hoje, para o hoteleiro, essa TV, ela traz uma quantidade de recursos muito grande. Então, possibilidade de você gerar novas receitas, porque é um espaço que ele pode alugar para outras empresas. Ele pode colocar diversas propagandas. Facilidade com a parte de gestão, pensando no pessoal de TI, porque o servidor está na nuvem. Então, ele tira essa carga de administrar esse sistema internamente. Organização das camareiras, serviços para os quartos e tudo mais, porque eu consigo acionar diretamente através de uma interface de celular essas pessoas e com isso ele tem um ganho e consegue focar exatamente na administração do hotel e não ficar se preocupando tanto com a parte do sistema que não é o foco dele e sim cuidar do hotel. Nossa! Como diz assim, gente, é tanta coisa que uma TV faz. Pensa só, né? Não, antes a gente precisava de uma equipe, o telefone, isso. Agora uma TV faz tudo sozinha. A gente tem que aprender a operar a TV pelo controle remoto, né? Podia vir junto um tecladinho que fica mais fácil. Mas nessa parte de integração, você falou integrar com o PMS, aqui a gente traz a Desbravador, né? Existe uma preocupação muito grande hoje com a segurança desses dados, né, Elci? E como é que funciona assim, essa parte de integrar a Desbravador que gerencia todas essas informações ali do hóspede, do hotel, transmitindo isso para uma TV? Bom, realmente a Desbravador tem 37 anos de desenvolvimento de software para hotelaria, né? Então a gente acompanha a BIH desde 91, quando participamos talvez da primeira Exprotel nossa, e estamos aí como parceiro de longa data. E a gente fica muito à vontade porque junto com a BIH a gente vai e é abraçado e estamos aí há 37 anos, isso é muito bom. Realmente, nós temos uma responsabilidade muito grande, já que a gente detém o cuidado dos dados de um cliente. E aí entra toda a questão da LGPD e outras coisas mais que a gente tem que estar adequado sempre a isso, né? E a Desbravador cuida desses clientes e com vários produtos, porque a Desbravador tem sistema para pequenos hotéis, tem sistema para grandes hotéis e dentro de um hotel existe um monte de negócio envolvido. Um hotel tem um restaurante lá dentro que é um setor de A&B que é gigante, assim como ele pode ter setor de eventos e a questão de vendas. Então é uma série de negócios que está envolvido dentro de uma coisa que normalmente as pessoas dizem tem um hotel, mas ali tem muita coisa envolvida, né? Então a questão de dados que você comentou realmente é algo que tem que ser trabalhado e com muita segurança. Mas falando da Desbravador enquanto produto, hoje nós temos clientes em 11 países e nós temos clientes em uma pousada de 3 quartos, assim como temos um hotel de 900 quartos. E temos produtos para essas situações. E quando a gente comenta que num hotel é muita coisa envolvida, nós sabemos que existe um estoque, existe um financeiro, existe um contábil e existe uma gestão completa. Então, quando a gente fala de sistema Desbravador, normalmente é pensado no PMS e muitas das vezes tem que ser pensado que é um ERP de hotelaria, porque tem a parte administrativa envolvida e é gigante. E quando nós não conseguimos, vamos dizer, ou quando a gente não abraça certas coisas, a gente faz integração com terceiros, com pessoas como, no caso, o pessoal da LG aqui que está conosco, né? Porque nós possibilitamos, ao fazer check-in do nosso hóspede no nosso sistema, informar essa outra empresa que num determinado quarto entrou determinada pessoa que fala determinado idioma e que, portanto, esses dados serão consumidos pela empresa, no caso do Alexandre aqui, para fazer a sua parte e também o vice-versa, informações que de lá vêm poderão servir para nós. Então, hoje em dia, não tem uma empresa ou não tem como você ficar fechado em si próprio, realmente cada empresa está focando em algo que procura fazer da melhor maneira possível. E no passado isso não era assim. Na verdade, o que tínhamos era sempre fechado, cada empresa fazia a sua parte isolada, em forma de ilha, e hoje tem que ser diferente. Então, hoje a gente tem que
procurar fazer com que o hoteleiro usufrua de um conjunto de informações, de um conjunto de empresas que cada um faz a sua melhor maneira, né? E a gente fica muito focado no que é o PMS, o que é venda online, o que é motor de reservas, que a gente tem tudo isso na nossa empresa, né? E que realmente o foco de um hotel hoje, procurando uma ferramenta de PMS, é que realmente consiga ampliar suas vendas, otimizar suas vendas, vender da melhor maneira possível, porque não basta vender se você não vende com uma diária média que você considera importante e necessário e o suficiente para manter o teu negócio, né? Então não adianta vender bastante, tem que vender bem também, né? Isso acho que é uma coisa que a gente pode ajudar muito a hotelaria e estar junto sempre com nossos hoteleiros, com mais de 3.500 hotéis em 11 países. Então, e não é só ter um sistema que faz tudo como tem a Desbravadora. A gente precisa conscientizar também que o dado não entra lá sozinho. Então, se o cara preencher com o nome errado, no sistema vai aparecer o nome errado. Como que faz esses filtros? Existe alguma forma desse gestor poder acompanhar dentro da Desbravador tudo que é lançado ali? O que tem que ser feito? Né? Na verdade, Vânia, o sistema ele não faz nada sem que não haja aquela peça na frente do teclado. A gente brinca e é verdade. E realmente, bom, em primeiro lugar, qualquer sistema que você instale, não basta instalar, você precisa treinar as pessoas. E faz parte do nosso trabalho esse serviço de instalar e ensinar, capacitar. E quando fala-se de capacitação, estamos falando do almoxarife às vezes, estamos falando do contas a pagar e receber às vezes, estamos falando dos vários recepcionistas, da pessoa da área de reservas, para que realmente impute esse dado da melhor maneira possível ou 100% correta, porque tem reflexo depois em outros negócios. É da mesma maneira pensar, se eu entrar com uma nota fiscal errada no meu almoxarifado, não dá só problema no item em si do almoxarifado, vai dar problema no contas a pagar do hotel também. Então é uma série de coisas que, quando se fala de um sistema complexo, a parte de treinamento é muito importante e a gente considera muito importante. Não tem como simplesmente instalar um sistema e sair, porque a gente sabe que você será um cliente insatisfeito, um cliente que não usufrui da melhor maneira esse sistema e que não terá os melhores resultados. Isso também é ruim para nós. Nós queremos ter o nosso cliente satisfeito, fazendo boas vendas, fazendo boa gestão de suas reservas e também da sua área administrativa. Então, realmente, tem que ter muito trabalhado essa questão de treinamento, capacitação para usufruir tudo que o sistema oferece. Pensemos num carro, pode ser o melhor carro, você não sabe dirigir ou não sabe a tecnologia, que hoje os carros, né, Alexandre, é tudo tecnológico, vai acabar só andando de carro, mas não usufruindo o que ele oferece. Da mesma coisa a tua TV também, vai acabar ligando e assistindo o canal de TV aberta. Isso é algo que acontece hoje. Tem alguns hotéis, quando a gente faz o primeiro contato e tudo mais, aí a pessoa liga a TV, liga para o suporte e fala, escuta, não tem nada na TV. Não tem, realmente não tem. Por quê? Você tem um trabalho prévio que é fazer a configuração do servidor, que é coisa simples, mas você tem a criação do layout. O que você quer que exiba na TV, aquela primeira imagem bonita e tudo mais, você tem que criar aquilo. Aí você tem os aplicativos, Netflix, Google Cast e tudo mais, você tem que colocar tudo ali dentro do layout. Se você não faz esse passo prévio, você não tem nada na TV. Você vai ligar a TV e ela vai aparecer simplesmente os canais de TV aberto e acabou. Então, treinamento, acompanhar a implementação é algo vital para um projeto desse funcionar. É muito diferente de você ir numa loja de varejo, comprar uma TV que você chega na sua casa, você sabe qual que é a senha da internet, você sabe que não tem nenhum administrador que botou um firewall lá no meio da comunicação e está bloqueando todas as portas. Uma TV dessa você precisa ter um pouco mais de cuidado. Comprei, vou instalar? Ótimo. O que eu preciso para conectar ela na internet? Preciso conversar com o meu gerente de redes ali, o que ele precisa auxiliar a gente? Primeiro passo, criar o layout. O que eu preciso para criar o layout? Feito isso daí, você fez a primeira TV, as outras, elas vão todas na sequência. Mas a primeira TV, treinamento, acompanhamento e toda essa parte de setup inicial realmente é muito necessário. Já aconteceu assim, tem alguma história, tanto da parte da Desbravador,
de sistemas que tiveram esse tipo de integração e que sai alguma coisa diferente do que aquilo que está lançado lá no sistema? Olha, o risco existe na medida em que qualquer dado é informado errado. Pensemos numa coisa totalmente básica. Se eu errar o nome do hóspede no check-in, vai dar problema lá na integração para frente. O nome vai errado e para frente, né? E aí que vem as a pessoa vai falar, opa, entrei no quarto errado. Tem alguma coisa errada. Seja aqui. bem-vindo, Paulo, mas não se chama Paulo, cara. As facilidades da tecnologia, as dificuldades, porque tudo a gente fala que a tecnologia vai roubar o espaço das pessoas. E isso não é verdade, né? Porque a gente está vendo aqui dois estilos, dois sistemas que são a mais moderna tecnologia, o sistema que traz todas as informações para a empresa e as formas de fazer uma excelente gestão, mas que se não forem bem operados por pessoas, eles também não funcionam, né? Sim. Então, como que vocês veem hoje essa conexão de tecnologia com gestão de pessoas? Olha, quando a gente começa a fazer essa parte de integração, tanto no sistema desbravador quanto no sistema DLG também, você tem alguns filtros ali para verificar se tem algum erro, se tem algum problema, alguma coisa desse tipo assim. E uma coisa que é muito forte, vale reafirmar, é treinamento. Porque não existe outra maneira de você pedir para a pessoa que ela inpute o dado corretamente. Ela vai pegar o documento da pessoa, vai entrar com aquela informação ali. Então aquilo ali é treinamento, a pessoa tem que estar muito bem treinada para que ela olhe e realmente tenha o cuidado para digitar essa informação. O ponto, não vamos chamar como ponto fraco, mas o ponto mais sensível ainda continua sendo essa parte da pessoa. Então, treinamento, acompanhamento, verificação, coisas desse tipo assim. Por mais que se invente, você pegar, bate uma foto, puxa os dados direto do documento, isso e aquilo, você sempre vai ter um ponto ali que a pessoa vai ter que confirmar aquela informação. Bati a foto, olhei o documento, olhei lá, puxou os dados, tá correto? Sim. Então daí vai para frente. Então você sempre tem a interação das pessoas. Então da parte de gestão de pessoas, o que é muito importante é a atenção e o treinamento das pessoas para que elas possam realizar essas tarefas da melhor forma possível, porque tudo começa ali no momento do check-in, no momento que cadastra uma nota fiscal, no momento que recebe isso daí. Então você tem que ter uma capacitação muito grande ali. Pode... Nesse sentido de capacitação de pessoas, eu estou há 33 anos na Desbravador e eu vivi vários momentos em relação a isso. No princípio, vamos pensar da Desbravador, que tem 37, eu estou a 33, nós tínhamos que treinar as pessoas a utilizar um computador. Hoje, graças a Deus, as pessoas já utilizam, eles precisam apenas ser capacitados na ferramenta. Na época em que a gente começou a trabalhar, não tinha Windows, não tinha mouse, não tinha nada, era só teclado. Então tínhamos que, em primeiro lugar, quebrar o gelo do que é um computador, ensinar a usar um computador e insistir que esse trabalho daria um resultado positivo até para o próprio usuário, né? Hoje já é diferente. Hoje as pessoas têm a tecnologia, é por isso que chega num quarto e pega uma Smart TV e se acha. Mas no passado a gente sabe que não era assim. E a gente viveu esses momentos do passado e do presente agora. Hoje o recepcionista normalmente já vem desse mundo, porque são pessoas normalmente mais jovens e tal, ou que seja, abaixo de 40 anos, já viveu a tecnologia de alguma maneira e já vive na sua casa. Então, portanto, ele já está mais, digamos, com a ideia da tecnologia e nós só precisamos treinar a ferramenta. Então nós tivemos esse momento em que tinha que quebrar o gelo da tecnologia e a ferramenta. Hoje já mais a ferramenta. Então isso facilita muito, porque os sistemas normalmente hoje são muito intuitivos e sendo intuitivos, com uma breve noção de olhar para um sistema, já acha caminhos de soluções. Diferentemente no passado, que nem mouse tinha e que realmente tinha tudo via teclado, via tecla de atalho para chegar numa determinada informação. Onde é que eu fazia tal coisa? Tenho que memorizar onde eu fiz tal lugar. Hoje não, os sistemas são muito mais
tranquilos nesse sentido, muito mais intuitivos, e a gente tem ferramentas muito pensadas na questão do UX, né, porque realmente são ferramentas que ao olhar já se acha um pouquinho, né? Isso facilita, mas igualmente, se não há capacitação da ferramenta em si, a margem de erro vai ser sempre maior, né? Não, eu falo, né? O meu filho hoje ele chega e mexe com facilidade em tanta coisa e o tempo que vai passando, as pessoas vão evoluindo, né? E vão aprendendo já. A gente vem numa geração que já vai estar muito à frente com as IAs agora, com tudo que estão aprendendo, vai estar muito mais à frente nessa operação. E aí, a gente falando em segurança, em otimização também, fala um pouquinho pra gente, Pedro, esse problema que atualmente a gente vive, né? De conectar a Netflix no quarto e daqui a pouco esquecer, ir lá, reconfigura tudo de novo. Como é que funciona agora com essa tecnologia? Isso é uma das bases também, quando foi pensado na questão de um produto, uma TV para o mercado de hospitalidade, e aí pode entrar tanto hospital, pousada, hotel, qualquer coisa que seja um quarto. Era sempre trazer a experiência que a pessoa tem em casa, a facilidade que ela senta na frente da TV, liga lá a TV e ela tem um Netflix, ela tem um Google, tem qualquer coisa ali funcionando, trazer isso para dentro do mercado de hospitalidade. No passado usava-se muito dos Chromecast, então você tinha problemas que às vezes estava desconectado quando foi fazer a limpeza, as pessoas acabavam levando aquilo embora como souvenir. Então, você acabava tendo inúmeras dificuldades. E aí pensava-se numa TV que pudesse entregar essa facilidade para o hóspede sem que aumentasse o trabalho de quem estivesse lá por trás, do pessoal do hotel. É aí que nasce a Procentric. Então, ela é uma TV que tem uma série de recursos que é destinado para esse corporativo, para esse mercado de hospitalidade, e junto com essa facilidade. Então, quando eu vou entrar e eu faço o check-in, a TV ela fica pronta para poder fazer os pareamentos, as conexões e tudo mais. Abro a aplicação do Netflix. Ele vai abrir um QR Code para você, você vai fazer a leitura desse QR Code e a partir do seu celular você habilita aquela TV para poder funcionar. Poxa, mas toda vez eu vou ter que fazer isso? Não, durante o seu período de hospedagem você faz uma vez só, porque o sistema entende que você vai ficar um período maior ali. Assim como as outras aplicações. Pois eu gostaria de usar YouTube. Não tenho conta do YouTube, eu não estou com o meu celular. O YouTube ainda te permite você entrar com controle remoto, login e senha. E aí ele entende que você vai ficar por aquele período. E pelo fato de ela ser uma TV pensada justamente para o mercado de hospitalidade, ela possui uma função que é, ao ser realizado o check-out, ele automaticamente limpa todas as informações do hóspede nesse momento. Então, o que foi navegado de YouTube, se por acaso ele carregou um browser, navegou qualquer outra coisa, eventualmente se carregou login e senha de Netflix, qualquer coisa que foi feito dentro daquela TV, tudo é apagado automaticamente. Coisa que com as TVs de varejo hoje em dia você não tem essa facilidade. Ou você pede para a camareira ir lá e excluir a conta, ou o hóspede acaba dando um reset da TV e aí gera mais trabalho para o pessoal de TI. Então é justamente você ter essa comodidade de uma TV como se fosse na sua casa, só que com todo um aparato onde vai garantir a segurança e a facilidade para o hóspede. Uau, tecnologia, segurança, experiência completa, né, do início ao fim. E nesse jogo todo, Alcir, conta pra gente como que é desbravador, né? Eu vi que tem um totem novo lá no stand. Fala um pouquinho pra gente sobre essas novas experiências também, que ano a ano a Desbravador sempre traz uma novidade aqui para esse Protel. Conta um pouquinho para nós o que veio de novidades. É um pouco do que nós estamos falando agora. Certas coisas não tinha alguns anos atrás, né? Então, toda empresa de tecnologia ou avança ou deixa de existir. E nesse sentido, a questão touch, a questão autoatendimento, a questão fazer check-in online tem que fazer parte do nosso mundo atual, né? Como empresa, né? Então, no nosso stand temos aí, por exemplo, um touch aí onde que permite fazer uma solicitação de qualquer comida, até porque nós temos um dos sistemas nossos que é da área de restaurante, não só hotelaria, restaurante também.
Então, que permite estar, por exemplo, na praça de um shopping, de fazer sua solicitação, o pedido imprime na cozinha ou aparece no monitor para ser preparado, etc. Então, são possibilidades. Outro touch que nós temos aí, outro totem aí que nós temos a possibilidade do hóspede chegar no hotel e informar qual o código do localizador da reserva ou o documento, automaticamente fazer o seu check-in, isso integrando, obviamente, ao PMS. Então, sem a necessidade de conversar com o recepcionista, você, como faz um check-in de um avião, de uma passagem aérea, você faz um check-in aí, coloca seu cartão de crédito, paga sua reserva antecipada e acontece o check-in no PMS, com tudo o que vem depois, como se fosse feito manualmente, e essa reserva e esse check-in automaticamente acontecendo por aí, sem a necessidade de conversar com ninguém. Também temos, como foi desenvolvido no tempo da pandemia, uma ferramenta chamada iService que nós temos, que toda reserva que é imputada no sistema, seja dos canais de venda, como Booking, qualquer outro channel, ou o próprio motor de reserva, ou uma reserva inserida manualmente no sistema, gera um link e envia para esse hóspede para que ele preencha suas informações desde sua casa, para que quando ele chega no hotel não tenha que perguntar qual é o seu endereço, qual é os seus dados, porque isso já veio antecipadamente. Isso no passado é para efeito de isolamento social. Hoje a gente sabe que todo mundo já quer fazer o check-in online independente do isolamento social. Então dá para fazer por essas ferramentas de iService, dá de fazer solicitação de room service diretamente do quarto, desde o celular da pessoa. Então são ferramentas e tecnologias que vão agregando. Eu não sei amanhã o que nós teremos. Nesse momento é isso, pode ser que amanhã depois a gente vai falar, tem uma outra maneira de fazer check-in com a leitura dos olhos da pessoa. Ok, vai fazer parte do nosso mundo, porque a tecnologia é assim. É evolução. E sem isso, não tem como se manter no mercado. É por isso que uma empresa, por exemplo, como a nossa, 37 anos, se nós pensássemos os nossos sistemas como pensávamos há 37 anos atrás, esquece. Nem os computadores são os mesmos. Então, quer dizer, aquele sistema que funcionava lá no passado não iria funcionar nos atuais. Então, isso é a tecnologia. Infelizmente, quem não se adequa a ela tem sério risco de sair do mercado. E vem cá, só para finalizar essa parte, atende todo mundo da pousada à multipropriedade? Como que funciona? Sim, exatamente. Justamente, até é bom que você tenha falado multipropriedade, que hoje no Brasil muito está saindo de multipropriedade. Nós temos case de multipropriedade gigantes, como em Olímpia, em São Paulo, nós temos um hotel lá, que é multipropriedade, tem 960 quartos, e certamente cada quarto tem pelo menos 26 donos, que compartilham 2 semanas por ano cada um. Então temos, quando um condomínio como esse vende as suas frações de unidades, nós temos sistema de sala de vendas, nós temos o sistema de condomínio para gerir as reservas de proprietários, porque o cara é proprietário de 2 semanas do ano, uma semana na baixa temporada, uma semana na alta temporada. No mesmo quarto, enfim, temos aí 26 proprietários, ou 52, se é uma semana só que cada um é proprietário, né? Então hoje a multipropriedade está andando, está acontecendo muitos eventos. Agora no mês de agosto vai acontecer um evento grande também de multipropriedade que a gente vai estar presente lá. Então, temos solução para pequena pousada de 2, 3 quartos, temos a solução para o grande hotel, para o mediano, enfim, qualquer situação. E com ferramentas diferentes. O que eu quero no meu hotel? Eu só quero a parte de controle, de PMS, check-in, check-out e, não, eu quero também um motor de reservas para o meu site. Ah, não, eu quero integrar-se às OTAs, Booking, Decolar, outros canais. Então, são situações diferentes em que a gente tem que sentir um pouco a dor do cliente, saber até onde ele quer ir para oferecer a melhor solução. Diz que o melhor vendedor é aquele que ajuda o cara a comprar, né? E não simplesmente quer oferecer a coisa que realmente às vezes não importa. E aí seria um problema posterior, porque daí esse cliente vai dizer, comprei ou estou com um sistema X, mas não está me resolvendo os problemas, ou quem sabe é demais para o que eu preciso. Então a gente tem que sempre procurar ajudar o cliente, ouvir a dor do cliente, enfim, para ter a melhor solução, não é, Alexandre? Pegando esse gancho de sentir a dor do cliente, até na apresentação que a gente tem feito aqui, mostra um pouquinho o perfil do usuário dos hotéis.
Então você tem ali que os millennials, a geração Z, e realmente depois desse pós-pandemia, muitas pessoas elas acabam tendo a preferência por serviços digitais do que ter contato com pessoas propriamente ditas. Grandes empresas de entrega, delivery e tudo mais hoje, preciso ir na farmácia? Não, vou lá no aplicativo, peço, chega na minha casa. Quero fazer um lanche, qualquer outra coisa, peço, chega na minha casa. Então, a parte da TV, quando ela é pensada, leva em consideração também o perfil das pessoas, dos usuários que vão utilizar. Como foi bem dito, há 37 anos atrás, eu não posso pensar da mesma maneira que hoje. A TV de 10 anos atrás já não é mais a mesma TV de hoje. Então ela é pensada de forma que o sistema que vai dar suporte para ela tenha facilidades para agradar as pessoas atuais, essas gerações atuais, mas que ela também seja fácil de usar e simples para outras gerações poder também utilizar. Então, por trás de todo produto, não importa se é um software, se é uma TV, um hardware, alguma coisa desse tipo, tem essa preocupação de como que ele vai ser usado lá na ponta. Como que eu vou ajudar o meu cliente que está comprando essa TV a ter melhores resultados. E no caso da TV, como que o hóspede que vai usar essa TV, ele vai ficar satisfeito ou não. Então é muito importante essa parte de a gente entender o mercado, entender a necessidade, novas gerações que estão surgindo aí de tempos em tempos, cada uma delas com uma integração, uma necessidade diferente. O público de hoje adora celular, fica conectado no celular o tempo todo. Então, como é que eu conecto o celular com a TV? A facilidade de todos os aplicativos que eu tenho aqui, eu jogar isso para a TV também. Então isso é muito importante na parte de desenvolvimento de produtos. Esse estudo, essa dor do cliente e como que a gente pode ajudar ele. Que show! Gente, já estouramos o nosso tempo, porque o assunto, quando envolve tecnologia, também sou apaixonada. E tenho certeza que o hoteleiro aí do outro lado já ficou super interessado. Então só me responde mais uma pergunta. Serve para a TV que ele já tem lá, a implantação, ou precisa dessa aquisição? Precisa dessa aquisição. Se por acaso ele tiver um modelo ProCentric anterior, ele consegue utilizar. Mas se não for um modelo ProCentric, aí ele precisa adquirir uma TV ProCentric. Tem algumas diferenças ali entre a TV que é vendido no varejo e essa TV corporativa, então ela tem mais recurso, tem outras funcionalidades, então essa parte de gestão é para esse aparelho específico. Mas consegue condições super especiais quem participa da Exprotel? 100%. Uau! Então, não pode perder aí. Tua mensagem final aqui para encerrar para o hoteleiro. Que é o primeiro passo que ele tem que fazer para participar dessa inovação? Bom, o que eu posso recomendar para vocês é: deixem de olhar para a TV como sendo um custo dentro do quarto, dentro do seu hotel. A TV hoje ela consegue dar oportunidades para vocês de gerar novas receitas, oportunidades para você se comunicar melhor com o seu hóspede e com isso você vai ter gerenciamento, oportunidade de ganhos e receitas, parcerias novas e você passa a remunerar, você passa a ter um produto que ele vai ajudar você a aumentar a receita dentro do seu quarto. Então você hoje tem uma receita que é a locação daquele espaço, o quarto, você vai passar a ter uma segunda receita junto com a TV. Por quê? Você vai fazer parcerias, você vai se comunicar e você vai oferecer mais serviços de uma forma interativa e digital. Show! Alcir, vamos lá, um fechamento, porque assim, realmente é transformador quem utiliza aí, já peguei vários hoteleiros que super recomendam e eu tenho certeza que vocês ajudam muito, né, independente do tamanho do hotel, seja uma pequena hospedagem, né, ali uma pousada, quanto essas grandes redes e também a multipropriedade. Fala pra gente aí uma mensagem final do porquê o hoteleiro tem que ser desbravador. Olha, é difícil de falar, porque realmente a gente tem muitas soluções para a hotelaria e não somos uma empresa de 37 anos se não tivéssemos produtos bons e serviços bons, porque mais do que produto também temos serviços. E todo o sistema ele tem que ter o seu suporte.
E às vezes a gente ouve falar assim, não, beleza, ferramenta boa, suporte é péssimo. Isso não pode acontecer porque é o dia a dia e, acima de tudo, o mercado hoteleiro é 24 horas por dia. E sendo 24 horas por dia, tem que ter soluções e suportes 24 horas por dia. E aí eu fico muito tranquilo na medida em que nós tenhamos tantos produtos para hotelaria, para hotéis distintos, situações como você comentou, multipropriedade, ou não, pequenos ou grandes hotéis, ou mesmo restaurantes, porque nós temos uma das verticais da Desbravador é o setor de restaurantes, né? Então são dois negócios aí que a gente atua, apesar de que muitas das vezes o restaurante é dentro do próprio hotel, mas temos solução para restaurante também. Então, juntamente com a BIH, com essa parceria de longa data que nos avalia sempre, que nos avaliza sempre, a gente está junto com a BIH para poder oferecer o melhor serviço para os seus associados ou não, né? Enfim, em todo o país também. Coisa boa. Então, ó, 2 soluções que você encontra aqui na Exprotel. Tenho certeza que se você ainda não participou de nenhuma edição, já coloca na agenda 2026, porque é imperdível, especialmente para quem trabalha na área de turismo, na área de hotelaria e tem o seu negócio com foco nesse setor também. Muito obrigada, Alcir, muito obrigada, Alexandre. Um grande prazer recebê-los aqui e falar um pouquinho mais para o hoteleiro. Até a próxima no Conexões ABIH.